Álcool e cocaína, mais álcool, mais cocaína. E esse fui eu por muito tempo. Um bar na cobertura ficava acima de Lahaina, como varanda para o paraíso. Abaixo, um restaurante de 2 andares acomodava cerca de 400 pessoas lotadas. O ar lá em cima tinha cheiro de sal, calor da grelha e o som do microfone do palco, indicando que algumas noites seriam longas. Uma bandeira vermelha do lado de fora indicava que o dono estava lá dentro, não como celebridade, mas como quem trata o local como sua sala de estar. Esse é o Mick Fleetwood que muitos imaginam, baterista de turnê que virou endereço, 744 Front Street, Lahaina, Havaí, 96761. Como se enfim tivesse capturado o vento, já podia dizer sem ironia: este é meu lar, não há outro lugar. Mas Maui não liga para sua fama. Em agosto de 2023, um incêndio impulsionado pelo vento devastou Lahaina e transformou a história em cinzas, consumindo mais de 2.000 construções e matando mais de 100 pessoas. Fleetwood estava em Los Angeles quando tudo começou, longe do terraço que vendia pores do sol. Ao voltar, descreveu devastação total, com partes do local ainda quentes. Ele confirmou: o restaurante queimou, a casa resistiu, mas perdeu o negócio e o sonho de um estilo de vida se enfraqueceu diante da realidade. Uma comunidade tentando respirar. Uma vitória pode parecer permanente, até que a ilha te lembra que permanência é uma mentira. Até a propriedade tinha história. O prédio da Front Street, de 1916, começou como uma loja de variedades. Velhos ossos de Lahaina, sustentando uma marca moderna, como disse um dos coproprietários. Construído como fortaleza com concreto de 60 centímetros e vergalhão duplo. E ainda assim, uma fortaleza não era garantia de nada, porque uma fortaleza não pode impedir que uma cidade queime ao seu redor. Durante anos, parecia que Fleetwood havia feito o que todo artista tenta fazer quando as turnês acabam. Sentindo-se romântico, ele construiu uma base que ainda tinha música dentro dela. Ele inaugurou o restaurante em 2012, unindo comida e música local. As primeiras reportagens concretizaram a ideia com etiquetas de preço impressas. 8 sopas de tomate, 10 caldos, 26 meios frangos, números que tornam o sonho possível. A programação era organizada. Almoço das 11 horas às 15 horas. Música ao vivo nos fins de semana, do meio-dia às 14 a tardes no terraço vendidas como vistas da temporada das baleias. Se a sorte foi generosa após o incêndio, sua linguagem não foi. Perdi meu restaurante, a prioridade foi a segurança da equipe e Lahaina foi descrita como lar por décadas. Em uma catástrofe, a celebridade logo perde relevância. Sua fundação, registrada como organização sem fins lucrativos, em setembro de 2022 promove a música. A educação passou a apoiar grupos como Banco de Alimentos de Maui, Fundação Comunitária do Havaí e Sociedade Protetora dos Animais de Maui. E Maui. Não foi a primeira vez que ele tentou transformar ritmo em imóveis nos anos 1990, ele estava ligado a outro tipo de base no continente. Aluguei a casa de George Washington na 500 e 8 Cameron Street, Old Town, Alexandria, enquanto gerenciava o clube de blues Fleetwood na cidade. O local possui 3 andares de cerca de 55 metros quadrados cada, 2 quartos, 2 banheiros e um pequeno pátio nos fundos. Vida compacta e caminhável, oposta à de um ônibus de turnê. Lembra que o desejo de criar raízes não veio com as palmeiras, só mudou de lugar. Essa é a contradição em seu coração. Ele controla o caos com o tempo, mas o mundo ainda resiste ao ritmo diante do terraço e da vitrine. Um garoto nasceu em 24 de junho de 1947 em Redruth, Cornwall, britânico, inquieto e sem destino para imóveis em ilhas. Antes de ter baterias de museu, ele treinava em um kit de brinquedo chamado Gigster, tambores pequenos, prato e hi-hat de 15 centímetros e um bumbo. Em outra versão, ele afirma que não tinha banco de bateria e sentava na beirada da poltrona. Isso não é glamour, é só uma criança tentando se destacar em um mundo onde ainda é desconhecida. Ao ouvi-lo falar sobre tocar, percebe-se que a improvisação ainda vive em suas mãos.
Ele admite ter dificuldade em memorizar de forma consistente, por isso não repete padrões como outros bateristas. Suas partes variam e ele comenta quando outros bateristas o copiam exatamente. Pode parecer engessado, mas seu estilo não é fixo. É um pulso vivo, com orgulho do tempo, do feeling e do que chama de graxa. Essa filosofia parece casual, até você perceber que é o mesmo princípio que manteve o Fleetwood Mac vivo, manter o pulso, mesmo quando todo o resto está desmoronando. A luta que moldou esse pulso não foi luxuosa. Ele diz que em Londres, após chegar, nunca ficou sem show ou tempo livre. Ele atribui o início do Fleetwood Mac a agosto de 1967, mas os anos próximos foram de pequenos shows e muita movimentação. O tipo de trabalho em que você não coleciona troféus, você coleciona calos. Até o equipamento dele conta essa história, se você prestar atenção. Ele lembra de usar os pratos até racharem, esculpindo e furando buracos após as fraturas, até se tornarem, segundo ele, armas letais que cortavam seus nós dos dedos. A Vitória é a lenda, um baterista icônico cujo nome vira uma marca. A ferida é a realidade por trás disso. Um músico que aprendeu a tratar metal quebrado como um investimento de longo prazo porque não tinha escolha. Surge o Mick Fleetwood moderno, que transforma instrumentos em artefatos nos leilões do Julian. Um dos seus kits de turnê foi vendido com linguagem de museu. Um kit duplo Drum Workshop Collector's Series de 11 peças, todo em cerejeira, ligado à sua turnê de 2013, com seu Zildjian Gong incluído no conjunto. Foi vendido por 7.680 em dinheiro de verdade. Também é dinheiro simbólico, pois você compra proximidade com uma vida de ritmo. No site oficial, há uma matéria sobre o design do kit Cherry Picked, feito com John Good da Drum Workshop, transformar a escolha de baterias em uma arte, e ainda desafiar você a ver a história do rock como varejo de luxo. Série icônica da Drum Workshop, a caixa Fleetwood Mac Rumors mede 65 por 14 polegadas, e é anunciada como número 139 de 250 por 1.799. É descrita como um trabalho artesanal de hard rock, feita de bordo, folheados exóticos e madeiras incrustadas à mão, servindo como instrumento e santuário. Uma parte beneficente faz parte da proposta, com uma parcela dos lucros destinada ao Fundo Internacional para o Bem-Estar Animal. Se for fã, é admiração. Se cínico, é consumismo. Se honesto, é ambos. Porque o legado do Fleetwood Mac sempre esteve na tensão entre arte e o império ao redor. A correria seguiu evoluindo. Em 2022, ele lançou a empresa de café Mick Fleetwood e escolheu Grand Rapids como um dos primeiros mercados de teste. Impulsionar anúncios digitais em 24 de junho e enviar grãos para Flushing para moer, torrar e embalar café parecem rituais diários inofensivos, até perceber que é sempre a mesma história na vida dele. Construa uma rotina, construa uma marca, mantenha o ritmo mesmo quando as luzes se apagam, o que te leva a esse tipo de noite. Isso prova por que o Império existe. Em 25 de fevereiro de 2020, no London Palladium, Fleetwood organizou um tributo. Mick Fleetwood e amigos homenagearam Peter Green. O elenco parecia uma realeza do rock. Presentes: David Gilmour, Noel Gallagher, Christine McVie, Neil Finn, Kirk Hammett, Stephen Tyler, Billy Gibbons. Não era nostalgia à venda, mas reverência pública. Fleetwood chamou a perda de Green de monumental e seu maior mentor. O homem que o convidou para ser seu baterista e de certa forma lhe deu a vida. É um momento de admiração. Construída para o som, uma sala histórica, um baterista marcando o tempo para o fantasma que iniciou a reação em cadeia. Mas até mesmo essa conquista carrega uma marca. Homenagens só surgem quando algo se quebrou, não quando todos estão presentes. A Vitória é a prova de Palladio. Sua arte virou uma gravidade cultural. A ferida causou isso, pois a origem envolve fragilidade e um mentor que não pôde ser salvo do próprio declínio. A história tenta falar sobre estilo de vida, coberturas, colecionáveis e um endereço famoso, mas sempre retorna à mesma verdade. Antes de tudo, ele é músico, o resto gira em torno disso. Se você pensa que os maiores desafios de Mick Fleetwood foram incêndios e perdas de bens,
O próximo capítulo é ainda mais pessoal. Às vezes, as maiores batalhas aconteciam dentro da banda, nos ônibus de turnê e na linguagem fria de um impasse que dividia o mito público ao meio. No imaginário público, o drama do Fleetwood Mac é quase um gênero de entretenimento. Mas para Mick Fleetwood, o drama não era conteúdo, era como o clima. Em 2018, a saída de Lindsey Buckingham da banda não foi um final poético. Ela falou de forma contida, pois a verdade é caótica demais para ser dita. Fleetwood afirmou: ambos os lados chegaram a um impasse. Evite rotular alguém apenas como demitido, mesmo se o resultado for óbvio. Buckingham seria substituído na turnê por Mike Campbell e Neil Finn, nomes respeitados, mostrando que até lendas podem ser trocadas quando necessário. A vitória é sobreviver. A turnê continuou seguindo em frente mesmo depois que aquele grande impasse transformou a tensão privada em um fato público. A ferida é o preço humano exigido pela sobrevivência. Fleetwood não construiu sua vida, escolhendo o caminho mais fácil nos conflitos. Ele construiu ficando na sala até que tudo se acalmasse. Ele comenta isso ao falar da era dos rumores, quando os relacionamentos se desfaziam e a banda seguia compondo. Se sua vida está desmoronando, ao menos faça o colapso cantar. Ele lembra de dizer para relaxarem e comporem sobre a confusão, como um baterista mantendo o ritmo enquanto todos querem incendiar o palco. Naquele Fleetwood, a paz não era ingrediente. Os términos ocorriam em tempo real, e as músicas surgiam da necessidade de transformar a bagunça em arte. Há um lado sombrio nessa mitologia, pois criar arte do caos ainda é viver nele. Fleetwood não romantiza isso. Ele descreve a época como marcada por bebidas e muita cocaína. Parece uma confissão, sem o glamour do folclore, restando apenas suor e cansaço. Ele fala sobre presença ao descrever tocar fisicamente e compara sua relação com Buckingham no palco a um desafio atlético. Ele brinca: vira as costas e vai levar uma surra, pois Lindsey sabe que tem um motor atrás dele pronto para responder. É engraçado até você perceber o que isso revela. Fleetwood não passa pelas apresentações de qualquer jeito, ele as molda com esforço. Ele não aprendeu essa fisicalidade no luxo. Ele aprendeu isso jovem, sem nem mesmo um banco de bateria, praticando na beirada de uma poltrona. Ele aprendeu isso em Londres, onde nunca ficou sem um show. Sem tempo livre, só o próximo quarto na noite seguinte. Décadas depois, esse medo pode tornar um restaurante na rua principal menos vaidade e mais um baterista, buscando um chão firme. Em 2020, o mundo viu o mito de outro jeito. Não em estádio, mas numa tela de celular. Em outubro de 2020, ele criou uma conta no TikTok para recriar um vídeo viral que reviveu sonhos através de um ritual simples. Skate, bebida, trajeto ao amanhecer e uma música que insistia em viver. Ele marcou o criador original, tornando a transição entre gerações um reconhecimento público. Foi ridículo, no melhor sentido. Um dos bateristas mais famosos do mundo, entrando na linguagem mais simples da internet. Se você ama, participe. Esse é o segredo. Imortalidade cultural, uma música de 1977 de repente ganhou vida como se tivesse nascido ontem. Porque a cultura decidiu que precisava desse conforto naquele momento. A ferida é o que esse conforto implica, que as pessoas recorrem a músicas antigas quando o presente parece vazio. Enquanto a internet ria e compartilhava, a vida real de Fleetwood seguia com consequências mais graves. Um dos golpes mais duros em sua história pessoal é o quanto família e família da banda colidem. Ele já falou como pai de 4 filhas, incluindo 2 do casamento em 1970 com Jenny Boyd, ligada aos Beatles pela irmã Pat Boyd. Mas mesmo quando a história do rock parece um longo corredor, os casamentos ainda terminam do jeito que casamentos normais terminam: silenciosamente, dolorosamente e com papelada. O divórcio de Lynn Frankel Fleetwood foi finalizado em 20 de novembro de 2015. Casados desde 1995, separaram-se legalmente no início de 2013. As filhas gêmeas, Tessa e Ruby, tinham 13 anos na época. Essa é a realidade doméstica, que independe da fama do sobrenome. As finanças trazem mais dificuldade. Em 1984,
ele pediu falência com ativos de 2.404.433.697.163. Esses números mostram que fama não garante segurança financeira. Esse contraste ressignifica o império posterior em Maui, um endereço fixo, negócio previsível e telhado que gerava renda. Mesmo com menos turnês, a vida de baterista é movimento. Um restaurante busca pausa, mas isso vai além da comida. Ele criou uma loja no centro de Lahaina, a casa do Fleetwood do Mick, abaixo do restaurante, vendendo chás, acessórios, utensílios para bebidas e álbuns autografados. Ela mostra o endereço da Front Street e o telefone personalizado 808-5736-425 que soletra Mick. Esse é um homem transformando sua identidade em infraestrutura. Há algo admirável nessa correria, e algo sombrio também. Ao transformar seu nome em loja, você também torna sua vida algo que pode se desgastar. Após o desastre, ele afirmou: "Minha casa resistiu, meu restaurante queimou." Em Lahaina, ele falou sobre ajuda e sua fundação passou a apoiar organizações locais. O dinheiro ajuda, mas não reverte o dano nem reconstrói uma cidade de uma hora para outra. Ao voltar, ele encontrou ruínas ainda quentes, o que comprovava isso. Isso não era manchete para ele, mas um lugar ainda queimando. Depois, veio um detalhe quase roteirizado de tão simbólico. O ukulele dele resistiu, sendo instrumento e ferramenta, não lembrança ou troféu. Difícil não notar a voz editorial da história nisso. Isso sugere que no mundo de Mick Fleetwood, o que importa não é o telhado, o preço do cardápio ou a linha telefônica, mas sim o que ainda produz som. É aí que a reverência se torna inevitável. Ele já comentou sobre groove, swing, tempo e a sutileza difícil de replicar por outros bateristas, pois é mais personalidade que padrão. O legado foi institucionalizado quando o Fleetwood Mac entrou no Rock and Roll Hall of Fame em 1998. A reverência mais reveladora é a que ele demonstra no site oficial. Para Mick Fleetwood e seus amigos, o tributo a Peter Green é apresentado como um dever. Ele chama a morte de Green de monumental, o vê como o maior mentor e agradece pelo convite para ser baterista. E ele ainda diz o que pensa sobre a alma da banda. Quem entra para o Fleetwood Mac deve ter reverência por Peter Green. Este é o legado como instrução. Lembre-se da origem. Equipamentos de palco são tratados como relíquias autênticas, valiosas e passadas adiante. Pedaços de lenda que se possui, mas não se compra. É o sentimento que os torna importantes. A armadilha do boato também faz parte dessa contradição. Uma homenagem numerada feita com um trabalho obsessivo, aliada à caridade que faz a transação parecer mais que comércio. Essa é a verdade que divide opiniões. Pode ser significativo e comercial, artesanal e capitalista. Até a história do seu veículo mostra essa dualidade. Uma reportagem sobre ele possuir um clássico Alvis apresenta isso como uma reconexão com a juventude. Ele teve um Alvis aos 20 anos e encontrou outro décadas depois. Após 7 meses no navio, ele chegou a Maui. É romântico, né? Um antigo amor cruzando oceanos, mas também algo distante e físico. A história de vida de Mick Fleetwood mostra que tentar buscar estabilidade em uma vida sempre instável não tem a ver com luxo. Um restaurante é estabilidade até que o fogo destrua, uma banda é estabilidade até que um impasse a quebre. Dinheiro traz estabilidade até a falência gerar dívidas. Casamento é estável até o divórcio marcar seu fim. E ainda assim o pulso continua em Maui. Ele não fala como um turista, ele fala como alguém que escolheu um lar e depois viu esse lar ser testado pelo clima, pelo fogo, pelo lembrete brutal de que pertencer não vem com garantias. Nas cinzas de Lahaina, ele falou sobre reconstruir um lugar que precisa de música não por ser uma marca. Para Mick Fleetwood, a música sempre foi mais permanente que os prédios. Quando disserem que a história do Fleetwood Mac é só drama, lembre-se, o drama é só a superfície, o ritmo é sobrevivência. Porque quando todo o resto queima ou desmorona, o que sobra não é o telhado, é a batida que ensinou um garoto na Cornualha a continuar, um compasso de cada vez.